Bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando mais um episódio, A Próxima Mesa. E olha, gente, hoje eu estou aqui assim, emocionado. Um convidado muito especial que foi pego de surpresa. Mas também não é surpresa para nenhum dos meus convidados, porque eu não monto planejamento algum. As perguntas saem aqui tudo muito natural e eu sempre gosto que o cara entregue aquilo que ele tem de melhor. Se eu passo para ele, vou te fazer essas perguntas, vamos falar sobre isso, o cara vai montar um enredo, o cara vai te mostrar, às vezes, a parte melhor, a versão melhor no sentido de preparação. A próxima mesa não. A próxima mesa é você estar preparado realmente para ser pego de surpresa e entregar o seu melhor. Então, hoje eu fui convidado a ser um entrevistado em um grupo desse cara, em uma mentoria que esse cara faz que é extraordinária, em um ecossistema que ele tem hoje que para desenvolvimento de empresários, mostrando ali a vida da pessoa, como que começou, toda a trajetória. Só que aqui ele foi pego de surpresa. Ele me veio entrevistar e eu que estou tendo a honra de entrevistá-lo. Então, um cara que tem toda a minha admiração, um cara que tem uma história que você vai se conectar. Então, esteja conosco até o final, faça parte por inteiro desse episódio de hoje, assista, compartilha, manda para outras pessoas, porque talvez não seja o seu caso, não sei se você está iniciando, se você está começando agora o mundo do empreendedorismo. Então, se você está, esse cara vai te dar todos os caminhos. Olha, coisas que eu já esqueci na minha vida, gente, eu aprendo com esse cara todos os dias. Ele, para mim, hoje é uma grande referência. Eu tenho uma admiração, não é porque está aqui na minha frente, não, mas é uma admiração que por onde eu passo, eu levo o nome desse cara, porque eu acompanho a história dele desde o início e vejo os resultados em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, a competência que esse cara desenvolveu, que esse cara adquiriu e mudou em 300 mil vezes os seus resultados. E para nos ensinar aqui um pouco sobre essa expertise, um pouco de como você sair da mesa que você está, para você sentar à próxima mesa, meu amigo, eu chamo de irmão, meu amigo, meu irmão, meu mentorado, hoje não mais, hoje eu que aprendo com ele, tá? Mas meu mentorado, um dos primeiros mentorados de Orlando. Meu irmão, seja bem-vindo, muito Meu obrigado. irmão, muitíssimo obrigado pelo convite, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui com você, Ivan. Eu não fui o seu mentorado, eu sou o seu mentorado até hoje. Aprendo muita coisa e o que você falou é algo crucial, que é a pessoa soltar o que está dentro dela originalmente, sem roteiro, sem palavras, porque quando a gente vive um propósito, a gente tem aquilo ali na ponta da língua. É a mesma coisa de eu pedir para o Ivan falar sobre a Inled, sobre a Impress, não precisa de um roteiro, tá na ponta da língua, a gente vive isso todos os dias e o nosso propósito é gerar valor, gerar conteúdo com as nossas experiências para que outros empreendedores não passem pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então eu tive um privilégio enorme de ser mentorado da primeira turma de mentoria do Ivan, ao qual abriu a minha mente demais e me tornou, com certeza, no empresário que eu sou hoje. Porque foi uma mentoria 360 graus, onde abordou todos os temas sobre negócio, sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento intelectual. Um cara que me inspirou, não com palavras, mas sim com atitudes e com resultado. Então é isso que eu trago também para a minha comunidade, para que as pessoas consigam, de fato, ali, alcançar os seus objetivos aprendendo com quem faz. Então eu faço questão de sentar às mesas, de entrevistar, trazer histórias como a do Ivan, que saiu do menos zero e conseguiu resultados extraordinários para mostrar que você não precisa de estrutura, você precisa de conhecimento, de um caminho claro para que você atinja também os seus objetivos. Meu irmão, é um privilégio enorme estar aqui com você. Não era essa o nosso contexto, né? Eu ia entrevistar o Ivan e realmente ele falou, não, senta ali que agora vai acontecer um podcast. E é dessa forma que eu gosto, porque a gente vive negócio e o que a gente transmite, a gente vive na realidade. Então não tem nem o que fazer roteiro nem nada, e quanto mais espontâneo, melhor, porque assim vocês conseguem, de fato, absorver a pureza da nossa jornada e do conhecimento que a gente tem para compartilhar. Muito obrigado, meu Bom, amigo. vocês já viram que a coisa vai ser pesada, né? Hoje o jogo é grande, é de gente grande.
Eu me sinto muito honrado com tudo que ele falou aqui sobre a meu respeito, porém, a honra é dele, o trabalho é dele, o podcast é que ele é o entrevistado, então, assim, é ele que vai nos contar os seus resultados. Eu quero é conhecer e saber um pouco essa história de Orlando. Eu quero entender como é que você já teve lá no início esse desejo de se tornar a pessoa, eu vou falar que vem se tornando, porque eu sei que a tua jornada ainda vai muito longe. Então, até hoje, do ponto inicial, do ponto de partida, ao ponto que você está, qual é o grau hoje que você daria a essa caminhada, 2, 3, 5, 10, para onde você está indo e como tudo isso se iniciou? Qual foi o ponto, vamos dizer assim, o day one, qual foi o ponto principal naquele dia em que você falou assim, cara, eu vou ser o empresário que eu, nos dias de hoje, já estou sendo? Show de bola. O primeiro ponto, Ivan, foi a insatisfação. Foi enxergar que os meios que foram disponibilizados... Vou te interromper. Insatisfação ou necessidade? Foi a necessidade, primeiramente, que gerou uma insatisfação, porque eu tinha necessidade de estar em ambientes diferentes, de estar conversando com pessoas diferentes, e aí eu tive a insatisfação em saber que aquele ambiente que eu estava frequentando não poderia me levar a esses resultados. Então, um ambiente onde eu fui ensinado que eu teria sucesso é um ambiente de concurso público. Só que eu nunca me identifiquei em estudar, sentar, estudar para passar no concurso. Aquilo ali nunca entrou na minha cabeça. Só que o ambiente que eu estava inserido, aquela era a única forma de sucesso que haviam me apresentado. Dentro disso, sem direcionamento, entrei no Exército Brasileiro e lá eu aprendi coisas sobre disciplina, sobre como o mundo funciona fora da zona de conforto. E ali eu decidi que eu não queria ser funcionário. Falei, cara, eu não quero ser funcionário nem de concurso público, nem de concurso federal, de nada. Porque eu tenho um potencial muito maior e eu tenho que descobrir. Primeiro ponto é descobrir, Ivan, como eu vou explorar esse potencial. Qual livro eu vou ler, qual influenciador eu vou acompanhar, qual tipo de ambiente eu preciso frequentar para que eu mude a minha cabeça. Porque até os meus 18 anos de idade eu fui ensinado de um jeito e aquilo não se enquadrava para o meu perfil comportamental. Então, às vezes, você vive o sonho dos outros ao invés de viver o seu sonho. E naquele momento eu falei, cara, eu tenho que mudar o meu caminho. E aí eu tive a oportunidade, Ivan. E eu fui o único do Exército que eu abracei essa oportunidade. Era um curso sobre empreendedorismo. Não lembro a mentora, mas até hoje a gente se acompanha. Ela, cara, muito orgulhosa de mim, que foi disponibilizado para o Exército Brasileiro. Para todo o meu batalhão, um curso de empreendedorismo. Mas sabe que dia que era, Ivan? Era quarta e sexta de noite. Sabe quantos militares, de 2.000 militares do meu quartel, foram fazer esse curso? Só eu. Sério, cara? De 2.000 militares que tiveram a oportunidade, eu fui o único que fui fazer esse curso. Por quê? Era quarta-feira à noite e sexta-feira à noite. E era o dia que, né, a galera geralmente saía para beber, enfim. Então, eu tive a oportunidade e abracei. E entra muito numa questão de que não é falta de oportunidade, não é falta de acesso, é falta de querer. Então, durante vários fins de semana eu passei estudando, durante vários fins de semana eu passei aprendendo com o Ivan. Lembra, Ivan, eu não perdi uma aula da sua mentoria, eu fui um dos poucos. Viajando. Eu viajando, férias. eu de férias, eu viajando, eu em resort, eu na praia, eu parava, opa, hoje é mentoria, então eu vou passar o sábado inteiro. Era de 8 às 8 horas da noite. Então, assim, eu paguei o preço para me mudar a minha realidade. Então, primeiro eu tive a insatisfação, busquei conhecimento, enxerguei o caminho que eu devia seguir, sem saber, sem investimento, lendo livros, vendo vídeo do YouTube, assistindo podcast, coisa que todo mundo tem acesso. E eu consegui abrir a minha mente e falar, opa, peraí, que é esse caminho. E quando eu vivo, uma coisa muito importante que eu quero pontuar aqui, por que eu decidi vir para a parte de mentoria, de conhecimento empresarial? Porque sempre foi meu sonho. Meu sonho sempre foi subir no palco, meu sonho sempre foi conseguir direcionar as pessoas. E quando eu tive esse sonho, lá em 2017, eu falei, mas espera aí, eu não posso querer ensinar empresários sem ter a vivência do empresário. Eu posso ler 1000 livros, fazer 1000 cursos, mas se eu não tiver a vivência do empresário, eu não vou me sentir apto a direcionar e ser um mentor de alguém. E lá eu comecei o meu negócio, não porque eu queria ter aquele negócio que eu tenho até hoje, graças a Deus, Erva Mate BR é uma empresa que só tem crescido, né? Eu não queria ter aquele negócio, mas eu falei, eu preciso praticar o que eu estou aprendendo, porque um dia eu quero subir no palco com autoridade e não apenas com conhecimento teórico.
Então foi isso que me trouxe até aqui. Uau, mentalidade, é o que a gente fala todos os dias. Acabamos de gravar aqui o episódio anterior a esse aqui. Você assista, trouxe aqui a Carla, falando muito sobre mentalidade, falando muito sobre desenvolvimento pessoal. Eu acredito que todo o resultado que você precisa, que todo o dinheiro que você precisa, que tudo que você deseja na sua vida, ele começa realmente com a mentalidade, ele está dentro de você, não está fora. O Orlando falou aqui agora sobre oportunidades. Cara, você quer ver uma coisa me matar? É quando eu estou ensinando algo para alguém e o cara insiste, todos os instantes ele está ali batendo na falta de dinheiro, na falta de oportunidade. Gente, eu nunca esperei oportunidade. Está aqui na minha frente aqui agora, conversando com você diretamente no teu olho, que nunca esperou por oportunidade. Ele fez a oportunidade dele. Ao longo desse episódio, vocês vão conhecer um pouco mais sobre Orlando, vocês vão entender mais sobre os resultados que esse cara trouxe na vida. Quando eu te interrompi sobre necessidade, é porque eu tenho cada vez mais estudado um pouco sobre essa palavra. E a gente entende que a necessidade, ela te leva para dois caminhos. Ela te leva ao caminho por necessidade. Eu faço algo errado para atender uma necessidade minha, por necessidade, eu faço um caminho de resultado e sucesso para a minha vida, para atender a mesma coisa, as minhas necessidades. Então, a necessidade, ela traz a insatisfação, mas ela também traz o conforto de você poder fazer algo de errado. E o caminho, às vezes, é até mais fácil. Porém, de repente, é um caminho que não seja tão duradouro. De repente, é um caminho que você não poderia estar sentado na próxima mesa, ensinando outras pessoas, através da necessidade que ela tem, sentar em próximas mesas. Não é verdade, meu irmão? Com certeza. Então, a necessidade ela é algo crucial e algo que você pode criar também, viu, Ivan? Porque tem gente que tem uma vida totalmente cômoda, uma vida medíocre, e ela não sente a necessidade de melhorar. Tem muita gente que manda lá, eu faço uma caixinha de perguntas, o pessoal fala, Diolan, eu tenho 10 mil, no que eu devo investir? Diolan, eu tenho 30 mil reais no CDB, vendendo 100% do CDI, como que eu posso criar um negócio? Eu falo, você já criou a mentalidade? Que é de graça. E é o ponto principal para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Construir uma mentalidade de sucesso, igual o Ivan falou. Você desenvolve isso você não compra. Você pode chegar no Ivan e falar, Ivan, toma aqui 10 milhões de reais, eu quero o seu conhecimento. Que você não vai conseguir absorver. É um processo que exige tempo. E aprenda uma coisa, aprenda a valorizar coisas que o dinheiro não pode comprar. Conhecimento o dinheiro não pode comprar, honra o dinheiro não pode comprar, fidelidade das pessoas o dinheiro não pode comprar. Então, quando você tem a mentalidade de sucesso, você entende que, peraí, para mim atingir esse objetivo, eu preciso buscar conhecimento. Cara, mais dói, mas são fim de semana de imersões, mas aí buscar conhecimento, igual você viaja sempre Estados Unidos, China, estou te acompanhando, sempre buscando conhecimento, fazendo imersões, fazendo palestras. Custa caro, mas é o caminho para que você obtenha, de fato, o seu sucesso. E o sucesso, ele não é apenas financeiro. Tem muita gente que morre rico. Ivan, infelizmente, você com certeza conhece pessoas que ficaram muito ricas e tiraram a própria vida. Sucesso é um complexo de você manter a sua vida em controle e manter a sua parte intelectual, espiritual, financeira, a sua família bem. Então, o sucesso não é só o dinheiro. E quando você desenvolve a mentalidade para obter o sucesso, você entende isso. O dinheiro é muito importante, ele me faz, por exemplo, me dá a oportunidade de sair da minha empresa e vir conversar com um cara que, para mim, é uma das maiores referências de Brasília, mas o sucesso é quando você consegue conciliar todas as bandejas, todos os copos da sua bandeja. Um copo é a família, outro copo é a saúde, outro copo é a vida financeira, outro copo são os seus relacionamentos. Isso é você obter sucesso. Então, é algo muito mais complexo do que apenas executar. Sucesso também está muito relacionado a um aluguel. Sucesso, prosperidade é um aluguel que você paga todos os dias para ter. Isso. Eu costumo ver muito o Flávio Augusto falar, eu sou um fã desse cara, estive agora numa palestra dele há poucos dias atrás, e ele sempre fala uma coisa, que não existe estabilidade. Então, automaticamente, não existe um sucesso definido, não existe um propósito definido. O que existe é uma disposição diária
em se pagar um preço, se pagar um aluguel para se manter naquele lugar, para se manter sempre naquele lugar. Inclusive, o Flávio falou muito agora nessa última palestra que eu estive com ele, para onde nós estamos caminhando, principalmente no que se diz sentido às redes sociais, principalmente no que se diz sentido ao digital. E me impactou muito e me preocupou muito, e eu já vou te falar uma coisa, você está bem no caminho. Então, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta agora, assim, que me veio à cabeça agora, como nós não tínhamos realmente programado aqui praticamente nada desse encontro nosso. Me diz uma coisa, aonde veio essa mentalidade no sentido de agregar valor ao seu próprio ecossistema? Você tem uma loja de mate, não é isso? Sim. Então, ali, começou ali. Mas só que dali, eu acompanho você, veio a necessidade, de repente, de você conseguir enxergar a oportunidade de comprar motos e alugar para fast food. Você alugar veículo para Uber. Daqui a pouco você está comprando leilão. Quando e como você treinou a sua mentalidade para que você conseguisse enxergar essas oportunidades com essa clareza e todas as oportunidades que te levaram a resultados melhores? Primeiro ponto, eu acredito que é o radar do empreendedor. Todo empreendedor ele tem um radar. Ele está sempre aberto a novas oportunidades, a tendências do mercado. Pergunta, vou te interromper. Pergunta, como ter é uma coisa, como desenvolver esse radar? Isso é fato. O empresário ele tem que ter visão. É ponto crucial dentro de uma escala que eu diria que seria de 5 pontos. O radar é muito importante. Eu quero que você me diga o seguinte, eu tenho essa curiosidade. Cara, como é que esse cara ele conseguiu desenvolver essa habilidade dele de ter esse radar, de enxergar, cheirar todas essas oportunidades? Primeiro ponto, ambiência. Ambiência é crucial. Então, se eu estou no meio de pessoas que têm vários negócios, o Ivan é meu mentor. Eu via ele, poxa, o cara constrói casa e vende por 5 milhões de reais. Ele tem uma indústria, ele faz a parte. Então, o meu mentor, ele inspira você. Por isso que eu falo, você tem que ter um mentor que você quer se tornar e quer ter o resultado dele. Então, eu vi o Ivan com vários negócios, eu entendi que ele conseguia conciliar tudo isso e ter bons resultados. Eu falava, cara, mas eu não posso construir uma casa de 5 milhões no Jardim Botânico. Mas peraí, o que está dentro do meu campo de visão, que eu posso fazer um investimento, vai me trazer uma renda extra e vai conseguir ter escala. Então, eu comecei a observar. Eu cresci, minha mãe falando, meu filho, compra casinha de aluguel. Meu filho, aluguel é aposentadoria. Então, eu falei, cara, mas eu comecei a enxergar dentro do meu conhecimento que você vai comprar um imóvel de R$1 milhão, esse imóvel vai ser alugado por 10 mil, 1% de renda. Então, eu comecei a observar a renda. Um carro alugado hoje, ele me entrega de 4% a 6% de rentabilidade. No mês? No mês. Então, com aluguel, eu posso falar sobre isso? Não estou querendo vender nada, até porque não tem nada a ver. Eu estou te mostrando o meu investimento. Vamos lá. O que eu fiz? Primeiro, eu falei, primeiro eu comprei um carro. Paguei 50 mil reais e esse carro estava me rendendo líquido 2 mil reais por mês. Eu falei, opa, peraí. Uau. Minha mãe tem um apartamento que custa 250 mil reais. Esse apartamento rende para ela 1.400 reais por mês líquido. Como que eu, com um carro que custou 50 mil, 1/5 do investimento dela, me está me rendendo 2 mil? Isso aqui tem uma oportunidade. Eu comprei um carro, comprei outro. Hoje eu tenho vários carros alugados e o melhor, todos esses carros alugados, o dinheiro deles vai para uma conta que é para comprar mais carros alugados. Todo o dinheiro da empresa ela vai para uma conta que é para aumentar a empresa. Todo o dinheiro do ecossistema do multiplicador vai para a conta do multiplicador que é para aumentar o ecossistema. Então, qual que é a visão, Ivan? Primeiro é você identificar uma oportunidade que te gere rentabilidade. Todo negócio tem risco. Jolan, mas não tem risco? Claro que tem risco. Se você alugar uma kitnet, você tem um risco. Por exemplo, eu tenho várias kitnets alugadas, carros e motos alugados. Se você alugar uma kitnet, você tem o risco da pessoa não querer sair do seu imóvel e ficar lá 6 meses até ter uma ordem judicial para retirar. O carro, a pessoa pode te atrasar, pode bater o carro, mas tem seguro. Então, cada negócio tem sua peculiaridade. Mas o que é que eu olho? ROI, retorno sobre investimento. Então, hoje eu sei que um carro ele vai me dar um ROI de 5%. Então, eu sei que uma moto ele vai me dar um ROI de 7%.
Então, olho isso, enxergo perante a dificuldade daquele negócio, o problema que ele pode me gerar e o retorno que ele me traz, eu vejo que aquele ali é um bom investimento. E nisso eu trouxe para o meu ecossistema, e a gente pode falar um pouco depois sobre ecossistema de negócios, tá? Que é uma coisa que a gente consegue gerar muito valor, não só para um negócio, mas para uma cadeia de negócio. Uma holding, ela tem muito mais valor do que um negócio separado. Sim. E isso o Elon Musk fez recentemente. As empresas dele hoje passou de US$ 1,5 trilhão, exatamente porque ele tinha a SpaceX, ele tinha a Tesla, ele tinha outros negócios, ele criou um negócio só que tem todos os negócios. Então, todos os negócios dele junto valeu muito mais do que um negócio separado do outro. E essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu deixo o investimento gerar recurso para aumentar aquele investimento, para construir um ecossistema forte. Muito bom. Voltando para a pergunta inicial, você acredita que esse desenvolvimento da mente em conseguir enxergar esse radar, essas oportunidades, ela veio pela ambiência? Ambiência, sem sombra de dúvidas. É o meio que você está inserido. No meio que eu estava inserido antes, ou as pessoas não falavam a minha língua ou me desmotivavam. Eu chegava, tá, mas eu vou alugar um carro, mas se roubar o carro? E se bater o carro? E se não sei o quê? Isso é um monte de problema, porque a pessoa não tem a mentalidade. Outra coisa é eu chegar com o Ivan e falar, Ivan, tô com um novo projeto, depois a gente vai debater o projeto da nova loja, que vai ser reinaugurada em abril. Eu chego com um cara igual o Ivan, que tem um repertório intelectual, que tem uma vivência baseada no que eu estou vivendo, a ideia vai ser totalmente diferente. Tá entendendo? Então, a sua ambiência, ela vai mostrar qual resultado você vai alcançar. Basicamente isso. Você me trouxe outra pergunta, cara. Bom demais, né, cara? A gente vai entrevistar o cara, eu acabo sendo entrevistado, eu acabo aprendendo demais. Problema. Porque você me trouxe aí, sempre as pessoas vão mostrar o problema. Alugar o carro pode ser roubado, pode quebrar e tal. Problema. Como é que você lida com problemas, cara? Você tem duas formas de viver a sua vida. Ou você enfrenta os problemas e tem um resultado por eles, ou você foge dos problemas e tem um resultado por não enfrentar os problemas. Então, o problema para o empresário ele é comum. O empresário ele não pode olhar para o problema, para a dificuldade quando ele for desenvolver um negócio. Ele tem que olhar para o risco. Será que esse negócio me leva ao risco da falência, o risco da ruína? Pode quebrar o meu negócio? Agora, igual um projeto que o Ivan, que eu admirei demais, ele falou, Diolan, olha o projeto que eu trouxe aqui, que é fazer negócios em containers. Né? No formato de container eu faço um quiosque, faço um negócio e falo, cara, genial. Imagina o tanto de problema que ele enfrentou para desenvolver aquele projeto. Mas se ele ficar olhando para o problema que aquele projeto, para a dor de cabeça, para a complexidade, ele pode não desenvolver um negócio que leva a empresa dele para outro nível. Então o empresário, Ivan, não pode ter medo do problema. Ele tem que analisar risco. O empresário profissional, ele analisa a sua empresa baseado em dados, em KPIs. Ele vai olhar os dados da empresa, ele vai ver se o caixa comporta, se a empresa corre o risco da ruína. Se não, meu irmão, ele tem que tocar esse projeto mesmo que ele tome prejuízo. Então, eu tenho certeza que você errou muito mais na sua vida do que você acertou. Mas os seus acertos te trouxeram até aqui. Muito mais, muito mais. Eu falo isso todos os dias. E não me arrependo, viu? E já tive erros muito caros, a custo de muita dor, de muito sofrimento. E realmente eu não me arrependo. Esses dias eu estava numa palestra também com o Eric Batista e eu ouvi ele falar algumas coisas sobre empreendedorismo que mudou a minha forma de pensar de 57 anos de empreendedorismo. Mudou totalmente. E ele falou muito também sobre problemas. E uma das coisas que me chamou muita atenção, olha que legal, velho, vai servir de dica aí para você também. Ele fala que o problema, ele tem que entender que o empresário... Eu nunca tinha tido essa visão, cara. Ele fala que o empresário não tem que resolver problemas. O empresário tem que ter dinheiro para pagar a pessoas para resolver os seus problemas. Caramba! E aquilo ali mudou muito o meu conceito. Eu falei, cara, às vezes a gente foca num problema porque a gente acredita que nós tenhamos uma preparação, porque o problema ele só é grande quando você não está estruturado para resolvê-lo. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, então você não está preparado para resolver um problema, ele acaba sendo um problema grande para você. Mas se você foca muito mais no que você precisa fazer para ter ROI, como diz aqui o meu irmãozão aqui agora, esse gigante do empreendedorismo, você também cria uma competência a ponto de chegar ao ponto de que você não precisa se preocupar mais com o problema, que problema passa a ser do outro. O problema passa a ser do cara que estudou para resolver aquilo para você.
Faz sentido? Total sentido. Exatamente. Essa é a importância, pessoal, de você andar em outras mesas. Eu tenho uma visão sobre problema. Na minha mão acontece o quê? Problema chegou, resolve o problema. O Ivan agora já trouxe uma visão totalmente diferente. O problema chegou, quem vai resolver esse problema? Olha o quanto de liberdade você ganhou só por essas palavras. O problema chegou em você, você resolve, aí você fica enchendo a sua cabeça de problema, você fica saturado, você tem um mau relacionamento com seus filhos, com a sua família. Agora a visão do empresário, que é uma visão de águia. O problema chegou em mim, quem vai resolver o problema? É o Kevin? É o Diolan? Pronto, você direcionou o problema para outra pessoa. O problema não é mais seu, pode ser do seu negócio, mas ele não é seu problema. E alguém vai solucionar aquilo para você. E o melhor, você tendo caixa, pode ser uma pessoa muito mais qualificada do que você para solucionar aquele problema. Sim. Estava lendo esses dias um livro também, muito bom, digo, gente, para você, Diário de um Senhor. Então, não sei se você já leu esse livro. Escutei o audiobook. Então, assim, maravilhoso. E o cara, num ponto, ele fala o seguinte, cara, saber contratar. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui sobre ambiência. Saber a mesa que você vai sentar. Então, ele traz sempre a pauta de que nós precisamos contratar pessoas que sejam muito mais competentes que você. Pessoas que vão te falar o que você precisa fazer e não que você tenha que falar para eles o que eles precisam fazer. Sabe o que eu fiz agora, Leonardo? Sim. Esses dias eu fechei agora. Você conheceu o Guto aqui agora, esse Sim. espaço aqui é do Guto. E ele me convidou a fazer esse projeto que eu já tinha em mente há muito tempo, que era o Próxima Mesa. E o Guto hoje ele é o CEO da empresa. Hoje o Guto, ele resolve os meus problemas. Hoje ele assumiu, eu saí 100% hoje da operação da empresa. Saí, eu viajo amanhã, inclusive, para a China, devo ficar uns 20 dias, devo chegar metade de janeiro, fevereiro, março e começo de abril eu já volto para a China novamente. Então, hoje, o meu papel ele passou a ser aprender mais ainda, me relacionar mais ainda, ser a pessoa de relações públicas da minha marca, das marcas que eu tenho, e hoje eu não quero mais estar dentro de uma empresa. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso ter realmente essas pessoas mais competentes que eu, você seria uma dessas pessoas, eu admiro você demais, que muito mais competência que eu para tomar conta dos meus negócios. Eu quero que você, cara, com essa visão que você tem, com essa pessoa que você é, que tanto me inspira em tudo, cara. Gente, vocês não têm ideia o quanto eu sou fã desse cara. Eu olho todos os dias os conteúdos dele. Todos os dias da minha vida, a primeira referência que eu faço é olhar os seus conteúdos. Você é um cara que me inspira, você é um cara que, assim, me traz não só a inspiração de ver o que eu devo fazer, mas, assim, de entender que tudo o que você faz, o lugar que você está indo, as pessoas que hoje você mentora, essas pessoas estão nas mãos de uma pessoa que, de verdade, entrega resultado. E você sabe que uma das minhas grandes preocupações sempre foi o quê? Entregar resultado. Você falou algo aí que me encanta, cara. Eu precisava ter uma empresa para poder ensinar a vivência dessa empresa aos meus mentorados. E assim você tem feito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre cada empresa que hoje você tem. Algo que você falou e me chamou muita atenção. Como fazer? Eu estou começando um negócio, mas eu não tenho ainda aquela condição. Eu montei a empresa de locação de veículo. Todo o dinheiro que eu ganho ali, eu reaplico. Mas não tenho essa condição. Eu estou começando um negócio. Eu preciso viver desse negócio. Então, como eu vou fazer hoje para que eu possa montar um negócio, manter aquele negócio, crescer aquele negócio, sendo que existe uma necessidade em mim também de sobrevivência? Perfeito. Primeiramente, eu vou falar a primeira pergunta do ecossistema e depois eu vou entrar nessa questão aí. Por favor. Mas, antes disso, eu falo que eu comecei a minha empresa com uma caixa de tereré. Uma caixa de tereré eu vendi por R$15, comprei duas, vendi as duas e comprei 4, então comecei o meu negócio totalmente orgânico. Os outros negócios, claro, comprei... Para quem não sabe o que é tereré. Tereré da erva mate, é um produto muito pouco conhecido na nossa região, mas foi minha primeira empresa, tereré, chimarrão, chás e acessórios. Na época, erva mate DF, que aí foi se transformando em um empório e hoje é uma distribuidora de produtos naturais. Mas eu comecei com uma caixinha de tereré. O que hoje eu tenho no meu ecossistema?
Primeiramente, Erva Mate BR, que é o meu primeiro negócio, que foi onde eu apliquei tudo que eu aprendi, tive resultado e que me trouxe para a parte educacional. Então, Erva Mate BR, compra, venda e locação de imóveis. Então, poxa, imóvel é aquilo. Qual é a minha visão de comprar um imóvel, Ivan? Poxa, o cara tá querendo um imóvel, quanto que custa? 200 mil reais. Eu não pago mais de 120, mas não é 120 mil reais à vista. Aprenda uma coisa, para comprar imóveis, talvez aqui eu até gero um burburinho com o pessoal de corretagem, imóvel só é um bom investimento, ou sendo que você tem um bom dinheiro guardado para você blindar seu patrimônio, ou você comprando ele numa condição muito boa. E qual é a condição boa que eu compro meus imóveis? Eu pego 2 carros meus que estavam alugados, que já me deu um ROI absurdo, coloco no negócio, boto uma volta em 10 prestações ali, tudo no contrato, é assim que eu compro imóvel. Por isso que hoje eu tenho 6 imóveis em Brasília, Uau, várias kitnets. Então, eu passo por essa parte de imobiliária, que para mim é blindagem patrimonial, venho para a parte de locação. Hoje eu compro, vendo e alugo carros e motos. E o sistema de locação é o seguinte, eu faço a locação com aquisição. Então, a pessoa, ela compra o carro de mim, porém o carro só vai ser dela no final do contrato de 30 meses. Então, ela dá uma adesão e fica me pagando semanalmente, em média, de 600 a 700 reais semanais, dependendo do carro que aquela pessoa fez a locação com a aquisição. E onde é que a gente ganha dinheiro? Posso falar, Ivan, onde é que a gente ganha dinheiro sim, por aqui? favor. Para quem não paga. O cara que compra o carro, pega o carro na emoção, fica 4, 5, 6 meses com o carro, não consegue pagar, quebra o contrato, a gente toma o carro e faz o mesmo processo com o outro. Então, isso aí é uma coisa que um carro de 50 mil reais, ele pode chegar a te dar 150 mil reais num prazo de 3, Uau, 4 cara. anos. Então, essa é a visão do negócio. Venho para a parte de educacional, onde tem a comunidade, onde eu gero conteúdo todos os dias para todas as redes sociais, onde eu faço a mentoria individual, onde eu pego na mão do empresário. Inclusive, foi uma coisa que você me falou muito, a gente debatendo, falar de uma mentoria, mentoria individual, não pego nunca mais. Que o cara, Infelizmente. ele vira como se fosse um filho. E saca o que eu pensei? Eu falei, é isso que eu quero. Porque para mim me tornar o mentor que eu gostaria, eu tenho que passar por esse processo. Então, para mim me tornar a pessoa que eu quero, não é pelo dinheiro, é pelo processo e a experiência. Então, hoje eu mentoro uma rede com 12 farmácias, mais de 1,5 milhão de faturamento. Hoje eu mentoro vários negócios com acima de 500 mil de faturamento, que são negócios, inclusive, maiores do que a minha empresa. Então, eu tenho que me aperfeiçoar, me qualificar para me aprender a resolver aqueles problemas, né, dentro da parte do Olha digital. aí, ó. Tá sendo pago a resolver o problema. Estou sendo pago para resolver o problema de alguém. Por exemplo, o Ivan tem um problema, ele vai me chamar e o problema dele vai ser o meu novo problema. É exatamente isso que acontece na mentoria. E eu tenho a parte do comércio de varejo, onde nós temos uma empresa há 8 anos que a gente distribui para todo o Brasil produtos naturais. Então, venho compra, venda, locação de carros, compra, venda, locação de imóveis, parte educacional do multiplicador e também a parte do comércio de varejo. E eu concilio tudo isso com base em processos, liderança e rituais de gestão. Então, todos os negócios têm um ritual de gestão da minha empresa, tem um ritual de gestão dos outros negócios, tem um direcionamento que eu faço para um colaborador. E agora, Ivan, o último ponto que é muito importante. Diolan, mas eu não tenho a condição hoje de alugar um carro e colocar esse carro para ele comprar mais carros. Meu irmão, essa é a sua realidade hoje. O que você vai fazer para mudar essa realidade? Isso. Um dia eu não podia também viver só do meu negócio. Eu tinha um emprego. Eu era militar do Exército, conciliado com o militarismo, eu tinha o meu próprio negócio. Então, uma fonte de renda é para você sobreviver. Se você tem um carro alugado e depende desse carro para você sobreviver, essa é a sua condição atual. Você tem que buscar mais fontes de renda, gastar menos, ganhar mais para você conseguir mais dinheiro de comprar outro carro ou de abrir outro negócio para te ajudar, né, nessa acumulação de recursos. Mas se a pessoa só tem aquilo, Ivan, ela tem que gastar o mínimo possível, sobreviver, parar com saidinha, parar com mulherada, parar com viagem, parar com bebida, não interessa o que você tem que fazer. Se é o seu objetivo, você vai pagar o preço que for necessário. Até você conseguir um dinheiro a mais para você ou aumentar a sua fonte de renda, você tem 2 opções na vida. Ou você aumenta a sua fonte de receita, ganha mais dinheiro, ou então você diminui o seu padrão de vida. Não tem outro caminho. Muito bom, muito bom. Ser empresário exige um pouco de... Pouco não, existe 2 coisas. Exige uma saúde mental de ferro e existe um preço a pagar de estrutura familiar, de estrutura psicológica muito grande. Nessa sua trajetória, qual a importância que você daria em termos de percentual ao desenvolvimento
da mente, o autoconhecimento e o desenvolvimento, vamos dizer, a necessidade de estar preparado a lidar com todas as situações que o empreendedorismo traz. Pagar boleto, pagar impostos, lidar com colaboradores e outras coisas assim que a gente enfrenta todos os dias no mundo do empreendedorismo. Lei de Pareto é 80-20. Pareto não, né? É 80-20. 80% é mental, 20% é operacional, Ivan. 80% é o quanto você aguenta apanhar do governo, do seu colaborador, do próprio mercado. E 20% é o operacional. Pagar boleto alguém pode pagar, direcionar o seu time, é simples, você direciona, você tem conexão, se você não sabe direcionar o seu time, inclusive você está precisando, né, dos conhecimentos do Ivan. Então, o operacional ele é simples, você com 2 anos de empresa, você toca o operacional. Agora, e o mental? E você aguentar muitas vezes as suas contas estarem apertadas, igual eu posso citar um fato? Por favor. Um dia antes de pagar as contas, sua. um grande amigo meu, Lucas, da Ativa Tecidos, o cara estava em São Paulo em um evento empresarial, Ivan. Simplesmente roubaram o telefone do carro dele, quebraram o vidro dele e roubaram o telefone. Até aí tudo bem, isso dia 4, dia 5 ele paga o salário de todo mundo. Do tempo dele chegar no hotel, conseguir um outro telefone para bloquear as contas, tinha limpado todas as contas dele. Um dia antes de pagar o salário da galera. Então imagina como que ficou o mental desse cara. Ele podia ficar desesperado, meu Deus, e agora ele podia se acalmar, sentar, respirar e enxergar a forma de resolver o problema. Agora eu te conto. O que vai contar mais? A mentalidade do cara no momento desse, crítico, ou o que ele faz dentro do operacional? Não. Criar um planejamento. Agora, quando você tem a mente blindada para o problema não te afeta. Então, o problema ele é uma coisa que vai acontecer e você tem que ter a mentalidade para saber lidar com ele. Às vezes você nem vai conseguir resolver. Eu posso deixar uma dica muito importante aqui, Ivan? Pode, que nós já estamos caminhando aqui. Então eu vou deixar. Isso aqui é pacote. Pacote. Meu irmão, problema, ele é o seguinte. Se você pode resolver ele, não se preocupe. Opa, eu posso resolver o problema, não vou me preocupar, não vou arrancar os cabelos, não vou brigar com a mulher. Se você não pode resolver ele, para que se preocupar? Pô, esse problema aqui não tem solução. Não tem solução para esse problema aqui nesse momento, não tem solução, tem que resolver agora, não tem como resolver. Eu vou ficar me preocupando com isso para quê? Vou pensar em outra coisa. Não tem solução. Se tem solução, eu posso resolver agora? Poxa, já estou aliviado. Tem solução, então vou focar no problema e resolver. Se não tem solução, meu irmão, não precisa se preocupar. Simplesmente isso. Muito bom. 2 perguntas para nós encerrarmos aqui o nosso podcast. Que episódio maravilhoso. Como passou rápido esses 40 minutos, praticamente. Já? Que nós estamos aqui. Isso, praticamente cara? 40 minutos. Já começamos 10h30, já são 11h23. Caramba. Então, assim, como passa rápido. Passa maravilhoso, rápido. que papo legal. Cara, mas eu quero saber de você 2 coisas. Antes que você me responda, quem são as 5 pessoas que hoje sentaria à sua mesa? Já vai pensando. Eu quero que você traga para nós aqui como você já está se preparando hoje para fazer parte do ecossistema bolha, o qual o mundo vem se tornando. Hoje é muito mais comum do que você imagina. Eu vou dizer uma coisa para você, você que tem na mente, não gosta de sócio, não quero sócio, não preciso de sócio, ou você muda essa mentalidade, ou em muito pouco tempo você vai estar fora do jogo. O que mais eu ouvi em um grande evento, o qual participei agora umas 3 semanas atrás, foi quem você está escolhendo para sentar à mesa. Quem são as pessoas que você precisa abrir o teu negócio, o teu projeto, como se fosse um business play, vamos dizer assim, daquilo que você tem para trazer como investidor e somar ao teu ecossistema para que você possa fazer parte de uma grande bolha universal que o mundo vem se tornando. E quem não estiver fazendo parte dessa bolha vai ficar de fora. Como é que você já enxerga isso hoje? Qual é a preparação que você tem feito para que você possa abrir o teu negócio ou uma soma do teu negócio a outras pessoas? Primeiramente, eu vou citar um termo aqui. Eu prefiro ser dono de 1% de uma empresa de 100 milhões do que ser dono de 100% de uma empresa de 1 milhão. Então, qual que é a minha visão a respeito disso, Ivan?
construção de ecossistema e união de forças. Primeiro ponto, por exemplo, eu não tenho um problema nenhum em chegar em uma rede maior de produtos naturais e falar, cara, quanto que vale a sua empresa hoje? 10 milhões de reais. Hoje a minha empresa vale 1 milhão de reais. Então vamos fazer o seguinte, eu quero 20% do seu negócio, a minha empresa entra como por 1 milhão de reais, eu te dou mais 1 milhão de reais aí na pedalada. Porque eu prefiro fazer parte de um ecossistema que vale 10 milhões do que ter uma empresa que vale 1 milhão para mim sozinho. Em relação a essa bolha que está acontecendo, é exatamente a conciliação do ecossistema, Ivan. É exatamente as pessoas se unindo para construir ecossistemas fortes que vão, de fato, bater com o sistema. A gente utiliza aí alguns exemplos como a rede WhatsApp e a rede Wizard, tive o prazer de conhecer os dois em eventos, que é o Flávio Augusto e o Carlos Wizard. Então, assim, os caras eram totalmente concorrentes e, em certos momentos, hoje eles são sócios. Porque a rede dos dois juntas vale muito mais do que a rede deles separado, mesmo cada um dos negócios valendo bilhões de reais. Então, como que a minha mente funciona? Primeiro, me qualificar. Não adianta eu querer sentar na sua mesa, Ivan, e eu não entender a sua língua. Não adianta eu chegar aqui para fazer um podcast com o Ivan, sendo que é uma das maiores referências de empreendedorismo de Brasília, eu ficar gaguejando, não estar preparado. Então, se você quer sentar em grandes mesas, você tem que estar preparado. E o conhecimento vai te preparar e vai abrir o seu campo de visão para as oportunidades que aquele ambiente está te propiciando. E a mesa que eu sentaria, Ivan... Opa, pera lá. Antes de nós ir para a mesa, não é que você sentaria, tá? A mesa que as pessoas sentariam com você. A mesa é sua. Quem são as 5 pessoas que você assim, não deixariam de fora da sua mesa? Essa é a pergunta. Voltando agora, antes, um pouquinho mais, tem mais um minutinho, sobre essa questão da bolha, a gente presta atenção no seguinte, a gente começa a ver um movimento muito grande. Você acabou de falar aí do movimento do Elon Musk. Uhum. Nós temos agora uma repercussão aqui sobre o que está acontecendo entre o açaí e o Mercado Livre. Nós temos agora uma fusão, e eu fiz parte um pouco dessa fusão, porque eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal do CNA, né, de inglês, onde eles fizeram agora um trabalho, olha só, eles chegaram a um ponto de se juntar à Unip, para que todas as operações da Unip tenham uma franquia dentro da escola da Unip, do CNA. Caramba. Então, assim, eles montaram. Tive agora há pouco, 2 semanas atrás, eu estive na Natura. A Natura está com um projeto, cara, trilionário. Inclusive, olha, deixa eu te falar aqui uma coisa que vai pegar você de surpresa também. Eu nunca imaginei, olha como que as coisas funcionam. Deixa eu te dizer uma coisa. Me dá um número aí de quantas mulheres hoje, que eles chamam... tem um nome, como se fossem representantes da Natura, não, mas é uma... Promotoras? Tipo uma promotora. Tipo uma promotora, mas é um outro nominho, mas vamos lá. Vendedora? Não, bem parecido. Então, assim, rapaz, voltou o nome. Mas vamos lá, vamos como representante. Você falou, não, promotora. Vamos como promotoras. Quantas promotoras existem no Brasil hoje vendendo revistinhas de produto Natura? Quantas? 20 mil. Distribuidora? Promotora, quantas? No Brasil? Está uns 30 mil. 2 milhões de mulheres hoje vendendo Natura no Brasil. Caramba! 2 milhões de mulheres com revistazinha. Hoje a Natura é a maior editora do Brasil. Eles, a cada 3 meses, eles lançam 3 milhões de revistas para essas mulheres. O faturamento é aberto, não foi coisa lá que ele me pediu esse sigilo. Faturamento da Natura, só dessas mulheres, por mês, chega a 17 bi. Caramba, hein, Ivan? E sem carteira assinada, sem nenhum tipo de... E aí a gente fala de ecossistema, que eu poderia falar muitas coisas. Eles montaram um grupo para fomentar o desenvolvimento dessas mulheres. Mas o que eu estou querendo falar do ecossistema e por que nós estamos aqui falando dessa função que tem existido entre os grandes grupos? Hoje, quando você olha, Flávio Augusto lá, a trinca. Você olha o G4 com fulano, Beltrano e Cicrano. Você olha isso. Esses ecossistemas, eles vêm formando uma bolha que
quem não está se preparando, não está com essa visão de empresário, quem não está com essa visão de futuro, daqui 5, 6 anos não consegue entrar mais não. A hora é agora. Então, vem fazer parte de um ecossistema como o meu, como o de Orlando, como tantos outros aí que estão no mercado, que vai conseguir te manter em resultado nos próximos anos, porque senão ele realmente não vai existir. Então, só finalizando, você vê a Natura, por exemplo, eles estão num projeto agora de entrar em todos os spa que existem no Brasil, que segundo eles são mais de 20 mil spa. Caramba. Entrar de sociedade mesmo, como se fosse uma mini franquia Natura dentro de todos os spas. Como, por exemplo, a Ultra fez, trazendo a Ultra, o que a Ultra fez? Pegou as academias de bairro, remodulou, transformando em franquia, então aquela academia não é mais uma academia de bairro, virou a Ultra. Virou a Ultra, fazer parte de um grande ecossistema. Isso. Então, agora, para finalizar, eu gostaria de você nos falasse aqui, para nós que estamos aqui, você com toda essa expertise, com todo esse conhecimento adquirido, cara, um exemplo, repito, um exemplo grande para mim, é uma referência você. Obrigado por você me fazer tão feliz e me trazer tanto conhecimento e ensinamento. Eu aprendo todos os dias com você. E para isso eu queria que você... Não vem me colocar nessa mesa, não. Eu quero que você olhe para essa mesa. Você está ali agora sentado, aqui, ó, na ponta dessa mesa. Você tem aqui 5 cadeiras. Quem são as pessoas que hoje sentariam essa mesa com você? A sua mesa. Na minha mesa hoje sentaria, primeiramente, Kevin, Bruna, Gabriela, minha mãe, que hoje faz parte da minha empresa, e a Júlia. São todas as pessoas que começaram o negócio junto comigo. Eu tenho uma coisa muito valiosa em mim, que eu acho que falta hoje em dia, que se chama fidelidade. Então, quem começou comigo vai ter o meu apoio, mesmo depois de ter saído do meu ecossistema, da minha empresa, foi para outro local, sempre vai ter o meu apoio, porque eu tenho gratidão às pessoas que acreditaram em mim lá no início. Igual você acreditou em mim, foi na minha loja, me deu vários. Então, eu poderia falar de milhões de pessoas, mas eu honro as pessoas que estiveram comigo no início, eu sempre vou honrar, e elas acreditaram que um dia eu seria alguém e que, por eu me tornar em alguém, eu levaria eles junto comigo. Então, jamais vou deixar essas pessoas que estiveram comigo no início fora da minha mesa, dos grandes locais que eu vou chegar. Então, hoje eu não tenho nada. Hoje nós temos alguma coisa, porque eu sozinho não construí nada. Primeiramente, Deus me dando direcionamento e depois a minha equipe que sempre esteve comigo, as mesmas pessoas me fazendo ter o resultado que nós alcançamos juntos hoje. Falar o quê? Falar o quê? Só encerrar com uma salva de palmas para esse cara. Deolan, como te encontrar, meu irmão? Fala aqui agora, deixa as tuas redes sociais. E só falando um pouco sobre isso, é algo que eu falo na minha vida, você está falando aí, e olha de verdade aqui, sem... Eu ia falar uma palavra, não sei se posso falar aqui, mas olha só, de verdade, é algo que eu falo sempre para as pessoas, e eu acredito que seja por isso que eu tenho uma empatia tão grande por você, que existe uma comunhão tão forte aí de irmandade, porque é algo que eu falo sempre, em todos os lugares, e todas as pessoas que estão perto de mim, e isso realmente é para pouco, é honra. Porque a Bíblia fala sempre, o quê? Dai honra a quem tem honra. Uma coisa que eu sempre falo, cara, e que eu acho o cúmulo do absurdo, é muitas vezes o seguinte, você pega às vezes insight com o Kevin, você pega insight com a sua mãe, você pega insights maravilhosos com a tua equipe. Por quê? Porque essas pessoas te conhecem, elas vivem a sua essência, elas sabem como você pensa, elas sabem realmente o que vai te fazer bem e o que vai te ajudar. E aí você sabe o que acontece? Você chega num podcast como esse, de audiência nacional, você chega em outros lugares, e aí você vai colocar grandes nomes e pessoas que, às vezes, de verdade, você nunca vai ter acesso, que nunca te ajudaram de verdade, e você vai fazer mídia porque você achou uma frase bonita de alto impacto, que essa frase pode ser de alto impacto, mas pode ter resultado nenhum para você se você não estiver preparado com a mentalidade de ser e dar honra a quem está junto com você todos os dias. Parabéns, meu irmão. Eu acho que é por isso que cada vez eu fico mais apaixonado por você e eu creio que você vai muito além de onde você já chegou.
como te encontrar. Muito obrigado mais uma vez. A casa é tua. Espero que quando você tiver um assunto aí, assim, sempre tem, mas quando você tiver um tempo para tratar sobre um assunto específico, aí sim a gente pode programar uma casa melhor. E você fala assim, Ivan, hoje eu quero ir lá no teu podcast, a próxima mesa, ensinar as pessoas a como sentar na próxima mesa falando de tal assunto. Geleia esteve aqui e o Geleia falou para mim a semana passada, quando ele gravou comigo aqui, ele falou assim, cara, eu quero voltar, eu quero falar sobre algo que me prejudicou a vida inteira, que foi o TDAH. E só quando eu busquei uma ajuda, eu entendi a diferença que fez na minha vida e o quanto isso mudou os meus resultados. Meu irmão, a casa é tua, seja bem-vindo e que prazer e que honra. Eu falei para você, ficasse até o final. Valeu ou não valeu a pena? Agora, assiste novamente, aprende todos esses insights e compartilha com outras pessoas. É com você, meu irmão. Sensacional. Então, pessoal, me chamo Diolan Rocha. Nas minhas redes sociais, todas Diolan Rocha. E YouTube, Diolan Rocha 1, onde a gente solta conteúdos mais aprofundados, né, com mais partes técnicas, onde a gente pode falar mais um pouquinho. E ali eu gero conteúdos diários que são bastidor do meu cotidiano real. Para você saber se você quer ser empresário ou não, você tem que acompanhar pessoas que vivem na realidade para saber se é aquilo realmente que você está disposto a pagar o preço. E é basicamente isso. É um privilégio enorme, Ivan, estar mais uma vez com você aqui. Nada foi planejado, mas todas as vezes que nós sentamos, que seja na lancha, que seja um restaurante, que seja um evento de network, sempre sai coisas muito produtivas, porque a gente vive isso na prática. A gente não finge ser empresário, a gente não finge querer ajudar as pessoas, a gente vive isso e isso faz parte do nosso propósito de vida. Então, meu irmão, estou sempre disponível para você, para a sua equipe, para quem você entender que os meus conhecimentos valem. Você pode me utilizar. Não, não posso ir, mas eu estou mandando uma pessoa aí que vai fazer o que é necessário. Você pode... Estou aqui à disposição, porque essa é a forma que eu tenho de honrar tudo que você fez por mim também, meu irmão. Então, você pode contar comigo para qualquer tipo de situação. Muito obrigado e continue acompanhando que o próximo pode ser você aqui, né, na próxima mesa, para que você venha compartilhar os conhecimentos também, que essa fera, esse gigante do mercado empresarial de Brasília. Muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe cada dia mais em sua vida. Chegamos ao final. Muito obrigado por você estar conosco e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Tamo junto.